Salve, salve, gente Sururu das Alagoas. Eu sou Geraldo, meu amigo Fernando está aqui. E aí, galera? Estamos com o nosso primeiro convidado para começar o Sururu Cast, o podcast com sotaque alagoano. É uma satisfação estar aqui. Fernando, com você. O SururuCast é um podcast para discutir a sociedade alagoana, discutir a política, a cultura, as artes, discutir a gente sururu, como o Geraldo falou. E ninguém melhor do que iniciar esse projeto para falar sobre Alagoas do que o nosso amigo, professor, músico, articulador cultural, Edson Bezerra. Prazer, Edson Bezerra, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para iniciar. É autor do Manifesto Sururu. Prazer imenso estar com vocês aqui, né? Estar com o Geraldo, foi meu aluno, você que estou conhecendo agora. E é um prazer parabenizar vocês, né, pela iniciativa, né, nesse tempo de tanta desinformação, tanto baixo nível cultural, que vocês estarem abrindo um programa, um podcast, né? Isso. Iluminado, né? Para pensar Alagoas, que a gente percebe que se pensa muito pouco Alagoas, se vive Alagoas, mas se pensa muito pouco Alagoas, né? E aquilo que não é pensado não é vivido como devia ser vivido, né? Essa é uma falha muito grande nossa, né? Tem uma alegoria muito ótima no Manifesto Sururu, que você fala de colocar o farol para iluminar a Lagoa Mundão. Alagoas. E isso eu acho belíssimo, belíssimo. Mas deixa, o Geraldo comentou comigo, não foi, que você é um professor rigoroso, né? Não, Como nunca. é que é essa história de que você é tido como Caxias? Caxias, o cara apertado lá. Eu, durante os anos que eu ensino, se eu reprovei 10 alunos é muito. Então é só historinha, né? É claro, isso é folclore. Isso é folclore, né? É para tensionar. É porque tem professor que é Caxias para a pessoa correr atrás. Mas ele não está querendo reprovar, ele está querendo que a pessoa corra atrás, né? Mas eu sempre... Veja só, quando eu estudei na CEUNI, por exemplo, uma coisa que era muito legal... O senhor deu aula na CEUNI, dei aula na CEUNI quase 10 anos. Cara, era muito interessante, porque eu aprendi muito a ensinar lá. Aprendi muito a ensinar lá porque é o seguinte, é uma escola particular onde as pessoas, graças ao Enem, graças às bolsas, eles entravam com um nível cultural baixíssimo. Eu tive aluno lá, que eu me orgulhava muito desses alunos, o cara dizia para mim, cara, era cobrador de ônibus. Nossa. Cobrador de ônibus. Cara, era muita alegria pegar um cara desse, porque ele chegava com um nível muito baixo, mas dizia, professor, eu cheguei você tem uma ideia do nível? Eu cheguei, dia do finados, eu ia para o cemitério. Os caras sentiam vela, eu apagava e vendia vela. Esse cara entrava na universidade, ou seja, daqui a 4 anos, esse cara estava comendo os livros. E aí era muito fascinante a gente pegar essas pessoas, porque esses caras me ensinaram a ensinar, essas pessoas me ensinaram a ensinar. Porque eu ia buscá-los onde eles estavam, e ia subindo o nível. E aí o nível de reprovação era muito pouco, porque... Você chegou a apresentar o seu Manifesto Sururu para os alunos? Você não apresentava? Porque é uma peça cultural fantástica. E eu não estou falando isso porque eu estou na sua frente, não. Porque realmente é. A gente estava conversando antes de iniciar aqui sobre Cacá Diegues. Cacá Diegues é uma personalidade cultural enorme em Alagoas. Falou que ficou zonzo com na verdade eu tinha mandado o livro para o Cacá, né? Assim, a gente vem trabalhando esse livro aqui, né? Isso, esse exatamente. Livro aqui, que é o Imaginário de Cacá Diegues na questão de uma estética alagoana. Deixa eu mostrar aqui na câmera, aqui, ó, esse daqui. Ele tá à venda pela imprensa oficial? Eu fizeram só os exemplares. Sim. Né? Ele tá quanto? Qual é o valor dele? Tá R$60. R$60. Aqui. Eu adoro a imprensa oficial porque, outro livro fantástico que a gente está recomendando muito aqui é o próprio Manifesto Sururu, que foi editado pela imprensa oficial e tem, além, obviamente, do Manifesto Sururu, tem uma introdução de Seu Lindoso, né? Fantástica também a introdução. Eu considero o meu pai intelectual, né? Hoje a gente precisa também colher uma assinatura, um autógrafo. Claro, com certeza. Ele não vai sair daqui sem isso, não. Mas você está fazendo uma pergunta que a gente cortou, não foi? Perdão. Se você tinha colocado o SururuCast, o Manifesto Sururu nas suas aulas. Sim. Não, porque na verdade eu fui tomando consciência. Veja só, eu escrevi esse texto em 2002. 2002? 2002. Nossa, tem tempo. Eu passei 2 anos sem saber o que fazer com ele, não sabia o que fazer com ele.
Porque eu escrevi, eu ensinava na Facima. Aí eu estava um dia lá, comecei a escrever um texto, porque eu estava lendo muito sobre Alagoas, lendo muito sobre Alagoas. Historicamente falando? Não, porque, veja só, quando eu tenho doutorado, a minha tese era fazer uma coisa sobre pós-modernidade, né? Aí fui entrando na real, comecei a... tinha conversado com o Sávio de Almeida e ele tinha me falado, por exemplo, coisas do tipo, olha, o romance alagoano, o mais representativo não é Vidas Secas, é Calunga. Calunga? Jorge de Lima. Né? Aí eu comecei a ler ali Calunga, comecei a ler sobre Alagoas e tudo me remetia para as águas, tudo. Não sei se é lá de Zinaldo Neto, ele vai fazer uma pesquisa aqui em Alagoas e estava seco e ele volta. Quer dizer, as águas representam tudo. E aí, quando eu li Calunga, porra, que romance é esse, né? Porque fala de barro, lama. Aí li Canais de Alagoas, do Otávio Brandão, que é uma coisa mitológica, né? Comenta muito. Tinha lido também uma lembrança de amor, a tia Marcelina, do Sávio, né? Um ensaio que ele escreveu, saiu na revista de letras. E tinha visto o filme do Celso Brandão chamado O Papa Sururu, onde ele coloca em 5 minutos uma coisa ontológica, eu acho. É só isso a imagem, um catador de sururu, que quando você olha para a imagem, ele parece um animal, um cara negro, catando sururu, uma coisa ontológica, assim, que isso, que tipo um naturalista, né? Uma coisa meio naturalista. Vocês precisam ver, o Cata Sururu, que está no Alagoar, que é um site que vocês deviam entrevistar a criadora do site. Ótima ideia. Assim, a cultura alagoana deve essa menina. Alagoar? Alagoar, tem mais de 300 filmes de Alagoas. Ela criou, daqui a pouco eu me lembro do nome dela. Você falou da tia Marcelina. Sim. Eu estava falando do... Sim, aí, cara, eu escrevi o texto, eu me lembro que eu escrevi o texto citando Jorge de Lima, Graciliano Ramos, citando os caras. Aí, de repente, eu olho pro texto, o que esses caras estão fazendo aqui? E tirei, aí ficou o texto. Aí passou, assim, 2 anos sem eu saber o que fazer, mostrava para um, mostrava para outro, todo mundo ficava fascinado. Aí, quando foi um dia, o Macri Carneiro, que é músico, ele escrevia no jornal Extra. Ele coloca trechos e as pessoas começam a pirar com o texto. Pô, que texto bonito e tal. Que legal, que um susto, né? Ele montou durante 2 semanas e disse, cara, você já viu os comentários? Aí quando eu vi, eu me assustei, né? Depois um blog também, as pessoas fascinadas. Aí um dia eu estava no Engenho Jaraguá, que era um bar que tinha ali em Jaraguá, uma esquina que era um bar muito da boemia, eu frequentava. E aí eu estava conversando, tinha um cara chamado Aricipolo. Aricipolo foi um cara do Rio de Janeiro trazido pelo Ronaldo Lessa. E estava vendo o Ronaldo Lessa abordando a questão da identidade alagoana, né? E eu estava lá, sentado lá, e esse cara estava na mesa. E aí ele me via falar, ele disse, cara, você escreve também, escreve como você fala. Sim, esquece de escrever na tribuna, quero. Aí eu estava mandando poesia para o Gino Almeida, escrevi poesia também. Aí o Júnior mostrou a mulher dele, Clarice liga para mim um dia e disse, olha, eu quero escrever um texto seu, essas são as minhas poesias, não, é um manifesto. Eu fui na tribuna com o texto digitado, mostrei ao cara lá, o Arecipola, me lembro como fosse hoje, ele olha, primeira página, segunda, terceira, aí notei que ele estava lendo o texto. Aí ele joga assim, disse, eu quero 3 páginas para esse texto. Aí 3 páginas. Eu não imaginava 8 páginas saindo no jornal. Aí, cara, era dia 15, dia 16 era a proclamação da Alagoas. Da proclamação da emancipação. Cara, quando saiu pra rua, as pessoas me parabenizando, assim, eu completamente bobo, porque eu não esperava a bomba que era o texto. E aí permanecer, tem que tudo fazer um movimento, mas não é assim, o movimento não é assim, ele não surge assim. Mas o texto ele foi sendo incorporado para as pessoas. Foi sendo incorporado. Você tem uma ideia, quando o Werner fez Cavalo, o filme Cavalo, Cavalo, a gente tem uma relação muito boa com o Werner. E teve uma festa lá naquele bar lá em Jaraguá, como é o nome? Armazém não, aquele outro. O Zeppelin não? Não. Cara, fica no lado direito, um bar muito conhecido. Rex. Isso, Rex. Eu estava sentado, meu filho, ele chegou habilitado, disse, você é foda, não sei o quê. Aí falou, olha, a Mostra Sururu de Cinema foi influência do manifesto, Cavalo foi influenciado. Eu disse, você está bêbado? Não,
não sei o que, papá. Então o filme, ele vem influenciando, então eu fui tomando consciência do que eu tinha feito, não por mim, mas pelo efeito que ele causou. Então ele causou, você vê blocos como Sururu da Lama, não, Sururu na Lama, até disse pessoal, puxa vida, esse nome Sururu na lama, pega mal, não é sururu na lama, o homem está caído na lama, é sururu da lama, que é uma coisa da lama, manda uma identidade forte, né? Então ele provocou uma reflexão muito forte, como se o texto tivesse batido na memória afetiva das pessoas, né? E aí ele vem crescendo, né? Ele vem crescendo em visibilidade, E eu posso dizer uma coisa a você. Esse podcast aqui, o nome Sururucast, tem influência fortíssima no seu texto. E assim, o seu texto influenciou tanto. Eu estava conversando com o Geraldo aqui, né? Da Quebra do Xangô. Está completando 110 anos esse ano. Porque a Quebra do Xangô. Sim, a Quebra do Xangô foi... Você falou da Marcelina, da tia Marcelina, sim, né? E dedicou o livro a ela. Porque foi o texto do manifesto que deu visibilidade ao fenômeno do Quebra. Sim. Porque o texto do Sávio, que o Sávio é um cara que me influenciou, era um texto restrito à universidade. Mas o texto do manifesto, ele deu origem, ele deu visibilidade a figuras como o Mestre Zumba, ele deu visibilidade à tia Marcelina, ele deu visibilidade ao fenômeno do Quebra. O fenômeno do Quebra é um fenômeno que ele retrata, ele é um reflexo de como as elites alagoanas tratam a cultura popular. Sim. Né? De como ela capta, de como ela copta, né, as culturas populares. Porque o Quebra é um fenômeno dos mais violentos da cultura popular, porque a perseguição dos terreiros ele aconteceu em todo o Brasil. Você pode explicar um pouquinho o Quebra? Porque as pessoas que estão assistindo talvez não saibam muito bem o Quebra. O fenômeno do Quebra foi um fenômeno único no Brasil inteiro. Quer dizer, na verdade, a perseguição aos terreiros fazia parte do processo de modernização do Brasil, né? Essa coisa de apagar a identidade negra. Eu estou falando, Candomblé contra atraso, né? Macumba contra atraso e tal. É um tema que porque eu não trabalho a questão da negritude, trabalho uma linha de pesquisa de tradição e modernidade. Mas assim, o Quebra em Alagoas foi a perseguição existia em todo o país. Mas em Alagoas ela se reverte uma violência muito grande, porque é a maior perseguição aos terreiros que existe no Brasil. Pensava-se, Abelardo Duarte coloca isso, que eram 12 terreiros. Doutor Fernando Gomes, outro cara que você deve entrevistar, é o maior entendedor da cultura negra de Alagoas, um médico, Fernando Gomes, escreveu um livro, A Quebra de Xangô. Inclusive conseguiu o retrato do cara, até então ninguém sabia o rosto do cara, que organiza o Quebra, que é o Manuel da Paz. Manuel da Paz. Tem uma relação política, né, nesse Sim, Quebra? tem, eu chego já lá. Certo. Ele consegue a fotografia do cara, e ele já tem mapeado quem tem a fotografia da tia Marcelina. Nossa. Caso raríssimo, assim, tá no Rio de Janeiro, como a parenta do Euclides Malta. Então, os terreiros em Alagoas, na verdade, esses terreiros estavam no centro de Maceió, né? Na ladeira do Brito tinha um, no Farol tinha outro, Manuel Inglês, os caras frequentavam o palácio, davam sustentação ao Euclides Malta, já vinha no 3º mandato. Que era governador. Sim, mas na época, não sei se nessa época ele era governador, mas o pessoal associava a força dele ao Xangô. Entendi. Existia uma crença que era a força do governador. Ele era protegido pelos orixás, pelos candomblés que viviam no palácio. É quando acontece a quebra, um processo de desagregação, um processo político muito violento, de tiros, de morte, E você vê reflexo com a atualidade dessa situação? Sim, situação porque... política atual? Sim, não, política não, cultural. Porque essa coisa com o popular é uma coisa das elites alagoanas, da relação ambígua que ela tem de desprezo com as culturas populares, né? Nós não temos carnaval de rua, nós temos a cultura popular mais forte do país, o maior número de folguedos, que eu não gosto de usar esse termo, folguedos é o termo folclore, um termo usado pelas elites para rotular as culturas populares, né? E nós não temos o carnaval, cara, de rua, porque a elite montou
ela barra a questão da explosão do carnaval. Criou-se uma ideologia de que Alagoas é um lugar para a elite vir Desfrutar, né? não vir descansar. Sim, sim. Como se fosse um balneário, né? Como se fosse um Loucura. balneário. Você tem, veja que irracionalidade, veja que nível de irracionalidade. O carnaval, um estado tão pobre como Alagoas e Maceió, ela não ter carnaval é perda de receita. Sim, verdade. sim, Você sim. investe 2 milhões, você arrecada 20. É aquele lance que você falou na última vez que a gente conversou no telefone sobre a Braskem. A Braskem dá de receita 8% do PIB, a cultura da mesma forma, né? Então é uma má distribuição, um desinteresse do que realmente importa. A questão da cultura. A questão da cultura, ela fortalece o posicionamento de um povo, Sim. né? A sua autoestima, a sua identidade, e isso não é feito à toa. Isso Mas não é veja feito só, a troco de nós nada. temos uma cultura, nós temos uma identidade forte, Sim, muito forte. com certeza. Senão já teria desaparecido. Uhum. Agora, as elites alagoanas, elas sem o baixo nível cultural. Na minha tese de doutorado, eu digo que as elites alagoanas, elas têm 3 características. Ela é violenta, diz a sua origem, né? Ela surge. Como é que Alagoas surge, né? Assim, você vai ver lá do século XVI, você tem o massacre dos Caetés, você tem a Do República que dos você Palmares. fala também do massacre. O massacre dos Caetés, você tem a República dos Palmares, você tem a matança dos índios, a guerra dos sertões, a guerra dos holandeses. E aí você vai ter, a partir do Palmares, veja como essa coisa da violência através dos tempos. Veja, temos a violência primordial. Você imagina que a figura do pai é uma figura fundamental na formação do sujeito. Quem é esse alagoano que está no século XVI? Se você vai para o psicanálise, você vê a importância do pai. Quem é? É o matador de índio, cara. O filho vê o pai matando o índio. Então você tem uma matriz de violência profunda logo nos princípios. A matança de índio é sistemática. Quando você chega no século XVII, você tem a guerra de Palmares, né? Veja só, a guerra de Palmares era tão violenta. Você tem uma ideia, o rei baixa um decreto proibindo o uso de armas em toda a província. Mas ela é liberada nos lugares onde existem ataques quilombolas. Então é branco se armando para combater negro e negro combatendo branco. É muita violência que acontece, né? O negro se armando para se libertar e o branco se armando para detonar o negro. Então você tem uma matriz de violência muito forte. E você tem, a partir de Palmares, a primeira administração, o primeiro aparelho administrativo em Alagoas, composta por quê? Por matador de índio, por matador e perseguidor de negro. Então é uma elite violenta, excludente, porque a matriz econômica que se instala aqui é a cana-de-açúcar, que é altamente escravocrata. Você até chama gente da cana, né? Você faz uma Gente comparação da da gente cana, da cana com gente de sururu, né? Gente da cana. Então ela é violenta, ela é de baixo nível, de baixo nível cultural, né? Ela é violenta, ela é excludente, ela é de baixo nível cultural. Quando você compara a colonização de Alagoas, a ocupação do espaço de Alagoas, você compara com a Bahia, você compara com Pernambuco, você vai ver que Pernambuco e Bahia, eles têm um histórico da participação da sociedade civil nas mudanças históricas. Aqui a gente não tem isso, não tem. A gente tem a herança de Palmares e um hiato histórico entre a herança de Palmares e a modernidade. E você não tem isso. Você tem na década de 80, 90, a participação do PCdoB organizando a sociedade alagoana, e você não tem mais nada. E atualmente você encontra uma estrutura de sentimento, eu digo assim, o alagoano está enfeitiçado pelo imaginário das praias, não, como é que eu digo, congelado pela violência e enfeitiçado pelo imaginário das praias. Então, na verdade, o imaginário das praias ela funciona como um verdadeiro ópio do alagoano, né? Porque tudo está ligado na praia. Então você tem rotas de desenvolvimento, cara, que são gritantes e ninguém consegue ver. Você pega as 5 cidades lacustres da Mundaú, se você pega, por exemplo, Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco, Marechal Deodoro, Pilar e Satuba, se você somar essa população desses locais, só perde, ela fica em terceiro lugar, Maceió, Arapiraca e essa região lacustre. É uma rota de desenvolvimento sustentável.
Você tem a mesma história, a mesma memória, a mesma culinária, a mesma paisagem. Isso não é utilizado, não é incorporado na economia local, seria a economia criativa. E é uma coisa, isso está dentro do Maceió. Sabe como é que o Cacá chama? O Cacá dele chama no livro dele, ele chama os canais Veneza Selvagem. Veneza Selvagem. Pô, Cara, bonito, você né, tem... Olha, Geraldo, bonito, a gente Veneza podia Selvagem. marcar um tour. Você não vai acreditar, eu e uma amiga minha francesa, eu pego de Santa Luzia do Norte até o Riacho Velho, em Marechal Deodoro, por dentro. Cara, quando cheguei lá, eu disse, pô, o impressionismo, a escola impressionista que trabalha com reflexo do sol, né? Podia ter nascido aqui em Maceió, porque é de uma beleza deslumbrante. Mas o imaginário das praias, ele suga a percepção, né, dos alagoanos. E você tem o imaginário das praias detonando tudo. Você vai para a região norte agora, tem campo de golfe, cara. Campo de golfe. Neymar chega lá com helicóptero, com as namoradas, chega lá com helicóptero, ele baixa lá, ele vai para a pousada, ele se isola. Você tem casas, você tem uma ocupação violenta daquela região, excluindo o pescador, expropriando as casas dos pescadores. É de uma riqueza cultural aquela região norte ali, absurdo. Você sabe quantos navios quantos navios tem submerso da guerra dos holandeses? Sabe quantos navios? Nossa. 14. E falar em guerra dos 14. Falar em guerra dos holandeses. Essa tua frase, quando a gente tava fazendo o briefing antes de conversar com você, a gente fez uma pesquisa, leu, estudou, e aí um dos pontos que se fala é do Calabar, né? Aí eu tenho família em Porto Calvo, minha esposa é de lá. Nossa, eu vi isso falando lá. Porto Calvo Eu entrei tem lá uma... e saí, viu, Geraldo? Quando eu entrei lá, a última vez, eu entrei e saí, digo, isso não existe. Destruíram toda a cidade. Agora, para você ter uma ideia, tem um livro sobre o cara chamado José Bento Figueiredo, que foi um dos governadores antes da República, e ele faz uma viagem lá. E o cara, ele narra que quando ele chega em Porto Calvo, que ele fala dos holandeses, o pessoal rechaça a ideia. Veja, no século XIX, aí você explica toda a destruição do patrimônio que tem naquela cidade. Ela está irreconhecível, irrecuperável. Eu entrei lá e fui naquele movimento horroroso que fizeram no final da rua, o cara carregando uma coisa feia, né? Lá perto do porto, né? Que você diz. Não, descendo lá uma rua que tem lá um terminal, uma espécie de monumento, uma coisa meio macabra. Um escravo, não sei o que, papapá, uma coisa assim meio... Tem vários locais, né? Eles têm um posicionamento de colocar estátuas em alguns lugares, representando alguns momentos históricos, mas é meio que nesse sentido também. É meio tétrico. Escravos, né? carregando coisas, feitores acompanhando. Isso tem um perto do porto, uma parte portuária. É como se fosse... rememorando a escravidão, né? Você chega lá em Palmeira dos Índios, você encontra a figura do negro acorrentado. Coisa maluca. Quer dizer, a memória negra é uma memória do colonizador. Sim, né? sim. Não é a memória viva da cultura popular, né? Então é uma coisa muito... Você falou de Palmares, aí nós chegamos a Calabar, e especialmente em relação a Calabar, a gente teve no início dessa década um julgamento, né, que absolveu Calabar do crime de traição. Mas aí... Você estava lá, né, julgamento? Não estava não. Podia fazer outro. Foi feito lá, a gente pode fazer, mas eu queria saber o seu julgamento. Isso. Não, o Dizelo Lindoso, você viu no texto, ele lasca o pau em mim, no Calabar, você lembra do texto? É na apresentação. Quando ele escreveu o texto, né, ele disse assim, olha, tá aí o texto, não mexe em nada, viu, rapaz? Aí eu li o texto emocionado, porque o Dizelo Lindoso é o recriador da historiografia lagoana. Eu li o texto chorando. História Boreal de Alagoas, né? Eu li o texto chorando, emocionado. Texto. E aí, cara, ele tira onda com o Calabar, né? Mas eu, para me sair dele, eu digo, posso Calabar é uma hora pós-moderno, né, cara? Ele vai para qualquer canto, né? É o cara que se revolta, né? Essa é a pergunta. Isso. O Calabar é um herói português? É um herói holandês? Ou é um herói brasileiro? É um herói híbrido, cara. É um herói brasileiro, sim. Então. É um herói brasileiro. E é um herói híbrido. E um herói híbrido, ele é uma coisa híbrida, né? Ele se recusa a se vender, inclusive, né? Uhum. Ele faz aquilo por um ideal. Mas quando o Dizelo Lindoso, você viu o filme chamado
Calabar, do Hermano Figueiredo? Não. Ah, tem que ver. Tá no Alagoá. Tá no Alagoá, a História Brasileira tá no Alagoá, a História Brasileira da Infâmia, que é sobre o bicho sardinha, tá lá com vocês. Ah, que massa. Arraso total. Tá lá Calabar do Hermano Figueiredo. Onde o Seu Lindoso coloca. Onde é colocado lá. Mas o que é o Brasil nessa época? O que é o Brasil nessa época? Né? É uma colônia portuguesa que depois é invadida pela Holanda. Quer dizer, você não tem uma identidade formada. Não, principalmente naquela época, né? É. A questão, você faz uma abordagem sobre a questão da mestiçagem, e eu tenho algumas referências políticas que também reconhecem o valor dessa identidade própria do brasileiro, e Alagoas, especialmente naquele momento, o Brasil de um modo geral, mas Alagoas especialmente naquele momento, era dividido entre o engenho, que representava uma opressão do povo negro, do povo escravo. Não tínhamos ainda uma sociedade urbanizada, então era o engenho e pronto. E as referências de resistência surgiam ou pela auto-organização do povo escravizado, fugido, que aí temos a referência de Palmares, ou pela adesão a outros povos. E foi isso que me parece ter acontecido em relação ao Calabar. Porque o povo negro, como o povo indígena, tanto aderiu à Holanda em alguns momentos, quanto aderiu à França em outros momentos, como aderiu era utilizado como fosse auxiliar dos próprios portugueses, né? De manobra. Mas assim, aí me parece que qualquer pessoa que tenha fugido dessa lógica de ser força auxiliar até dos próprios portugueses, houve uma criação de uma cultura de dizer que ele era inimigo, e por isso que... Mas nós realmente não tínhamos uma identidade própria. Sim, mas é muito difícil você julgar um personagem histórico naquela época pelos padrões de hoje. Isso, Né? claro. Perfeito. Essa edição do Graciliano é fantástica, fantástica. Deixa eu mostrar aqui. A edição maravilhosa do Graciliano, ó. Essa edição que fala sobre a história dele e conta as diversas perspectivas. Esse livro também é muito bom no livro. Muito bom. Sou muito fã da Graciliano. O Graciliano realmente faz a diferença, né? Ela faz a grande diferença. Produz cultura, produz cultura não, mas dissemina cultura, né? Alagoana, exatamente. Tem feito coisas fantásticas. Inclusive, editar agora as obras completas do Breno Accioli, né? Que é o escritor de Santana do Ipanema, um gênio, o maior contista do Brasil. Se suicida com 54 anos, é um gênio, o maior contista. Vocês têm que ler o Breno Accioli. Ele não é bom não, ele é fantástico. Os livros deles vão ser publicados pela... Já foram publicados. Vou passar lá. Toda vez que eu passo lá, faço uma feira lá. É uma coisa absurda. O romance, o conto mais conhecido dele é o João Urso. Uhum. Mas assim, os contos desses todos são fantásticos, são mórbidos, sabe? Mas ele é fantástico, ele é surreal. Edson, eu lendo o manifesto, você faz uma análise do Sururu a partir de uma simbologia da maternidade. Eu confesso que quando eu li aquilo me deu um choque e eu não consegui entender muito bem qual é essa ligação que você faz do Sururu com a maternidade. Você podia me explicar melhor? Foi uma das coisas que eu pensei em perguntar para você. Psicanaliticamente falando, eu penso que o manifesto é a busca da figura materna, do feminino, do materno, da minha mãe, eu penso assim. Sim. Está muito ligado a isso. Mas o Sururu, ele, como falei no manifesto, ele dá alma e corpo às entes alagoanas. Sim. Ele alimenta, cara, ele é o alimento do povo pobre, né? Ele é o alimento do pobre. Isso. De quem não tem outra opção. Não tem outra opção. Ele mata, se acabar com o Sururu, é uma tragédia. É uma tragédia. Veja, Alagoas ela tem várias identidades, né? Tem uma das identidades mais fortes é a terra dos Marachais. A outra identidade é a identidade Sururu. Sururulândia, não fala lá. Sururulândia, exatamente. Quem usa esse termo é o Félix Lima Júnior, porque ela era muito conhecida. Cara, a Lagoa Mundoco já foi considerado uma espécie de área mais fértil do mundo, pelo teor calórico, pela coisa.
Pelo mangue, né? Também pelo mangue. Não, é que uma beleza. Cara, quando vocês foram comigo, eu fazer uma grande discussão, vocês não vão acreditar, cara. Por favor, Não a gente vão precisa acreditar na precisa beleza. disso. Precisa fazer Porque, veja só, imagens. são 3 dias para explorar aquela região. Agora, está prejudicado um pouco por causa da chuva. Porque, veja só, tem um cara chamado Lula Cacheiro Branco, fotógrafo, veja que viagem, né? Tudo conflui. Depois que eu lancei o manifesto, eu observo as fotos do Lula Cacheiro Branco. E tem umas fotos. Tem meu telefone. Aqui? Tem umas fotos do Lula Cacheiro Branco que mostrava algumas regiões de lá muito, muito bonita. Aí o que é que eu faço? Eu mostro a Wilson Santos, que é um negro, o fundador da música, refundador da música negra alagoana. E ele. Qual o nome dele? O Wilson Santos, da orquestra, Wilson Santos. da orquestra de tambores. Orquestra de tambores. Da orquestra de tambores. Porque as pessoas que vão assistindo o que a gente falar já vão pesquisando, sabe? Deixar ele bem... é o cara, porque na verdade, só um corte, o Manifesto Sururu, ele é lançado no ano que a orquestra de tambores surge, que performatizava a cultura negra, e que também surge também, é ditada a tese do professor Ulisses de Sergipe sobre o quebra. Então foram 3 coisas que se conjugaram assim. Que foram a base fundamental do manifesto. Não, para explodir essa Sim, negritude sim. alagoana. O manifesto publicizado, a orquestra de tambores performatizando e a tese de doutorado explicando todo o fenômeno. Ou seja, São 3 coisas ao mesmo tripé tempo. que deu... No mesmo ano. Todos eles foram em 2004. E aí um provocou uma visibilidade, Consciência alagoana, né? a outro um sentimento estético pelo som, e outro uma coisa mais teórica. Acadêmica, né? Acadêmica. E um popularizou, né? O Manifesto Sururu me parece que foi o que popularizou, né? Exatamente. Sim, eu acho que sim. A forma de atingir as camadas sociais, ela vai complementando, mas eu acho que o Manifesto Sururu é o que se tornou mais popular. Eu não sabia que tinha tido essa experiência na Essa mídia adesão local, toda, né? A forma que foi, a forma que isso aconteceu. Não, e a primeira vez que eu li nesse jornal, só que na internet, né? Eu fui pesquisar e vi na internet. Aí só depois é que eu fui lá na Graciliano e adquiri esse exemplar aqui, que também é maravilhoso, com essa abertura de Olha essa seu. foto. Linda. É primitiva, linda, cara. linda. Qualquer lugar do país, isso aqui é chamado o Porto dos Escravos. Daqui os escravos fugiam para Palmares. E no Santa Luzia do Norte tem um quilombo. Dentro da cidade. Um bairro é um quilombo. Então, assim, você tem toda uma... Você me passa depois essa foto? Passo tudo a você. Olha aqui, que viagem. Alagoas em deságua. Olha a foto. Foi você que tirou essa foto? Não, Lula Castelo Branco. Os canais sempre foram as nossas pontes. Disso já dizia Otávio Brandão. Está aqui, ó. Aqui. Isso aqui, eles vinham de onde? Eles vinham de Coqueiro Seco para Maceió. Maravilha. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para você. Ó, veja que escândalo, cara. Pilar visto do alto. Meu Deus. Em qualquer lugar do mundo, nessa visão, Nossa, faria um teatro. olha isso aqui, um teatro onde o palco era o rio. costa Sim, para sim, a lagoa, Alagoa. as pessoas ficariam olhando. Mas por que isso não acontece? Por causa do imaginário do sol e mar que sequestra a percepção de Alagoas. Então quem mora no lugar de beira da lagoa se sente inferiorizado. Por enquanto, né? A gente tem discutido muitas coisas e percebe que isso só toma outro lugar quando houver a exaustão, né? Esse exaurir os espaços de praia, e aí isso vai ser, eu acredito, eu tenho visto Sim, movimentos políticos difíceis de digerir, assim, nas regiões mais pobres, especialmente as de Lagoas, que você já começa a achar que é uma hostilidade dos detentores de poder para desocupar esses lugares de pobre. Eu acho que não, é falta de percepção dos gestores públicos. Eu não acho. Geraldo, Faz. é uma questão política. No dia em que os políticos começarem a pensar, no dia que tiver um grupo político começar a pensar essa especificidade de Alagoas, é um canal de explosão. Eu conheci um... De riqueza, né? Não, mas eu estou falando, não tem um grupo político que pense essa particularidade. Porque, veja só, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que é de desprezo? Ouça só, veja só, deixa eu fazer uma equação aqui. O símbolo de status
é marcado pela raridade, né? Ou seja, você tem, veja só, você, por exemplo, vamos dizer bem rasteiro, você tá, esse músico, né? Esse Elon Musk, esse cara, Elon Musk, sim. ele está agora promovendo viagens espaciais. Cara, quem vai para uma viagem espacial são altamente milionários. Sim, sim. Imagina o que é o status dessa pessoa. Né? Ele foi para, ou seja, o símbolo de status ele é medido pela raridade. Nem todo mundo consegue ter. Sim. Nem todo mundo consegue ter um carro importado, ninguém consegue ter uma roupa de grife. Quem tem é um símbolo de status. Bem, o símbolo de status das elites alagoanas são três. A posse da terra, o estado com mais concentração fundiária. A exibição de bens suntuários, ou seja, a casa de praia, o carro do ano. A Maceió foi a cidade que mais comprou carro novo. E a posse do poder político. É a principal símbolo de status. Então, a luta política, ela se sobrepõe à percepção cultural. Veja, entenda, há um investimento afetivo na disputa política e isso oculta as percepções locais, porque você só vê a coisa política. Eu estava um dia passando uma Semana Santa em Teotônio Vilela, vê que viagem, viu? Teotônio Vilela, anterior. E as pessoas falaram, de noite a gente vai pra prainha. Eu digo, pô, como é? Eu estou em Teotônio Vilela, 2 horas da praia, a prainha. Sabe o que era a prainha, velho? Veja o que é o colonizador e o colonizado. Como esse espaço da praia colonializa A nossa cabeça. a mente das pessoas. Sabe o que era a prainha? Era uma avenida dupla, que parecia com a Pajiçara, em pleno agreste. A prainha, veja o imaginário. No agreste. No agreste. Aí eu, viajante, agora, eu peguei minha amiga minha Isadora e fui para, veja que loucura, fui para Santa Luzia do Norte, pensando que lá eu podia ver os fogos estourando em Maceió. Aí fico no alto, veja que viagem, no alto de Santa Luzia do Norte, numa esquina, e não vejo nada, a cidade está vazia, tanto coqueiro seco. Para onde foi que eles foram? A prainha. Não, agora, Santa Luzia do coqueiro seco, vieram para aqui, para a orla. Sim. Eles têm uma beleza, que era fazer uma queima de fogo na Lagoa Mundaú, belíssima a Lagoa de Fogo na Lagoa Mundaú, seria, no meio da lagoa. Nossa, seria realmente belíssima. Então veja como a gente está atrasado na percepção das nossas particularidades. E o texto do Manifesto é um texto que bate nisso e bate no inconsciente das pessoas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha então que a elite política de Alagoas despreza, sobre esse ponto de vista da raridade, sobre toda essa percepção, despreza, por exemplo, a laguna em Maceió? Sim, claro que ela despreza. Aquela região que vem da própria Sururu de Capote, Vergel do Lago, Você já fosse lá? Bebedouro. Agora o prefeito está investindo ali, mas você já fosse lá. Era uma coisa assim, parecia que você vê a beleza desprezada. Não, aquilo ali existe, a condição é de inexistência de Estado. Eu atuo muito, eu faço advocacia previdenciária e tenho acabo acessando a vários lugares muito difíceis, e lá é o pior de todos. Eu vou em interior que você não consegue, é tão pobre, né? Que não é tão pobre, que as não é tão pessoas miserável, conseguem com um consenso de coletividade, solidariedade, sobreviver Você quer alguma de uma coisa, maneira querido? de uma maneira que lá não é possível. Lá não existe esgotamento, as crianças têm doenças que a gente não vê em lugares nenhum. A concentração de crianças com problema mental é muito maior, com desenvolvimento ruim, físico, toda aquela beleza é muito maior. Toda aquela geografia belíssima. Mas né? hoje, você acredita que aquele local é desprezado pela elite econômica alagoana, ou isto é proposital? Não é proposital, não é proposital. É o baixo nível cultural da elite alagoana. Entendi. Ela tem... olha, deixa eu esquadrinhar mais essa elite. Veja só, você tem uma pequena elite, alta, culta, com olhar voltado para fora de Alagoas. Voltado para fora de Alagoas. João Lira, etc e tal, José Carlos Lira e etc. Culta, com olhar voltado. Essa elite vive em Maceió. Você está dois fenômenos. Vive em Maceió, mas vive aqui. Nem para farrar, não. Explora Olha aqui, só. mas vive. Você tem, depois dela,
pequena elite, culta com olhar voltado para Alagoas, essa tem crescido, Marcão, cinema, Raquel Rocha, eu, professor Bruno César, são de gente que está voltado para pensar Alagoas, inclusive muito gente não fala pensando em Alagoas, a União, etc. E você tem uma esmagadora maioria de uma elite de baixo nível cultural. Essa é 95%, 99% da elite alagoana. Essa é de baixo nível cultural. Essa é aquela que da posse da terra, da violência, do cimo do Estado, da posse da terra, posse do poder político, etc. Tal. Então, essa elite, que você faz parte dessa elite, dessa segunda categoria, voltado para pensar Alagoas. Mas é muito pequeno. Associado a isso, a falta de participação política da sociedade civil nos eventos. Eu queria deixar a Aline fazer uma pergunta. Você quer fazer alguma pergunta, Aline? Já que ela está aqui, a nossa convidada. Professor, eu sou formada em Geografia pela UFAL, bacharelada, sou geógrafa e bebedourense. Oh, meu Deus. Então, cresci em Bebedouro. E o senhor falou até na questão da Braskem e do turismo, que também tem a questão da mesma porcentagem dentro do PIB alagoano. Eu queria perguntar ao senhor qual é a importância histórica que está sendo perdida, histórica e cultural, com as questões da Braskem no Bebedouro. Aline, você, veja só, a gente está, eu e um grupo, o professor Elias Fragoso, organizou um texto, um livro que vai ser lançado. Eu estou colocando em primeira mão para vocês. Ótimo. Sobre inclusive, um cara para você entrevistar aqui. É um livro sobre a Braskem, o lado oculto da Braskem. É devastador o que a Braskem fez. Geraldo Marques, outros livros para vocês entrevistarem aqui. Sim. Qual é o nome dele? Geraldo Marques, o gênio. José Geraldo Marques. José O cara Geraldo que Marques. enfrentou a Braskem na década de 70. Nossa, a gente precisa conversar tem com um o texto texto dele dele aqui. Precisa. Tem um texto dele. Ele faz um texto. O livro dele. Sim, então, Aline, aquele bairro é um celeiro veja só, de uma história. Aquele era um bairro da elite alagoana. Quando não tinha imaginado as praias, ali era o local do balneário das elites. O texto do Edberto Cianelli fala isso. Tal. Você tem o Major Bonifácio, você tem a mestra Hilda do Coco, você tem o mestre Verdilinho, tudo naquela região. Então, uma das regiões mais históricas da cidade. Ali se passa, você tem uma ideia, Angústia do Graciliano Ramos, Angústia do Graciliano Ramos, o cara que é uma trama, na verdade, Angústia é um romance bem alagoano sobre um intelectual massacrado. E o Luiz Silva, que é um intelectual que é corneado por um babaca chamado Juliano Tavares. O Juliano Tavares tem uma amante de Bebedouro. E a cena final, ele sabe da casa, ele sabe onde é o manto do cara, e ele vem seguindo o cara. Veja, Graciliano Ramos, ele vem seguindo o Luiz Silva, ele vem seguindo o cara de Bebedouro para cá. E ele mata o cara naquela região ali, perto da Praça dos Martírios, atrás, onde é Arceal, romance. No romance Calunga, Bebedouro aparece. Jorge Lima, né? Bebedouro aparece. Nos poemas de Jorge Lima, Bebedouro aparece. O filme Casamento é Negócio, Bebedouro, um dos primeiros filmes alagoanos, Bebedouro aparece. A cena da prisão do Graciliano Ramos, no Memória do Cárcere, é na Praça Lucena Maranhão. Então você tem uma história gigantesca ali. E foi destruída pela Braskem. Ela vem destruindo o Estado. Maceió. Ela destrói o Pontal, que ia ser uma espécie de Ponta Verde. A vida cultural da cidade, na década de 70, era no Pontal. Ela acaba. Eu vi uma entrevista do Geraldo Marques, que ele disse que o fenômeno era muito mais violento. O Dick Estrada, aquele aponto do Dick Estrada, sabe o que aquilo ia ser? E ele falou isso pra gente, ia ser uma estrada de ferro. Eu repetir, ali onde é aquela Dick Estrada, foi construída para a Braskem.
Ele diz A isso. Salgema na época, né? A Salgema, né? Você está entendendo? Aquela ponte que liga, que muda toda a configuração de Maceió, os imaginários das praias, surge a partir dele. É feito em 82, muda. Por que foi que não foi construída a ponte de estrada de ferro? Que ia ser outra doidice, passar pelo Vergel, coisa toda, sei lá, uma loucura. Sabe por que não foi construída? Porque fizeram uma cagada. Fizeram ela em cima de um material que não ia suportar o trem. Aí transformaram ela numa ponte. Então a Salgema começa essa destruição, ela destrói o Pontal da Barra, ela deixa sob ameaça toda a cidade. E aí depois ela destrói tudo isso. Então, agora o que surpreende não é a Braskem fazer isso, é a passividade do alagoano. Em qualquer lugar do país, Geraldo e Fernando, ela já estaria expulsa. Pernambuco, você imagina que em Pernambuco ela estaria dentro da cidade. Na Bahia ela estaria dentro da cidade. É a passividade do alagoano. A mídia quase toda comprada pela Braskem, que é surreal. Ela faz um estrago que faz e ela diz: a Braskem informa, olha só, está fazendo. Rapaz, é uma coisa surreal. Os caras destruíram a cidade. Fizeram o maior crime ambiental do mundo. E pode ser que ainda piore, né? Pode ser que ainda piore. Pode ser que a gente tenha uma tragédia lá no Pinheiro, ou então no Bebedouro. Tragédia que eu tô falando de matar pessoas de fato, né? A gente tem uma... Cara, é surreal. Eu tava com a minha É, ex-cunhada despencar. andando de carro, tinha rota de fuga. E eu disse pra ela, e ela ficou rindo. Digo: você tá rindo de quê? Ela não sabia. Não, porque rota de fuga. Isso aí é real. Rota de fuga, porque se tiver um afundamento aqui, só não tem como fugir. É para isso. É para isso. Vai fugir como, né? E a forma que eles lidaram com isso, com as pessoas, com as famílias e... Geraldo, tão escandaloso é como a justiça, com os políticos alagoanos se portam com isso. Você tem uma O ideia? judiciário também. Você tem uma ideia? Tem uma cláusula na Secretaria da Fazenda, que Zé Elias, esse cara entrou com mandato. Ele pediu quanto é o contrato com o Estado, quanto é que ela arrecada, tudo. Os caras não abrem a cláusula. Ele entrou no Ministério Público para pedir esse contrato que tem com a Secretaria da Fazenda. E o Geraldo Marques, numa palestra, disse: olha, Elias, você não vai conseguir. Na palestra lá na Flipontal, disse bem assim: olha, você não vai conseguir. Olha, tá vendo, meu filho tá ali. Veja, o Geraldo Marques disse: meu filho tá ali. Eu dou ele para você, se você conseguir. Nem você entrando no Ministério Público você vai conseguir. Você acredita nisso? É muito poder, né? É muito poder. E é uma coisa tão louca, Geraldo. Você não é tão louca que eu liguei, não vou dizer a figura aqui porque não pega bem. Eu liguei para um jornalista, que foi pelo sindicato jornalístico, quando eu vi esse artigo, né, do livro. E quando eu estava lendo, cara, na década de 90, eles criaram um prêmio de jornalismo. E o sindicato que tinha brigado com eles, A Braskem? brigado com a Braskem, aderiram a isso, adotaram o prêmio. Sim. Ouça bem, o sindicato que brigou com ela no nascimento dela foi cooptado por ela. Foi cooptado por ela. E quem participava do sindicato não era qualquer pessoa, não. Eram pessoas como Denis Agra, eu acho que era o Denis Agra que fazia parte. Eram pessoas como Marcelo Firmino, Joaldo Cavalcante, pessoas de esquerda, intelectuais, foram cooptados. Criaram o prêmio Otávio Brandão. Você acredita nisso? Otávio Brandão, um ecologista. Os caras pegaram o nome do Otávio Brandão, cooptaram o nome, que é o prêmio Otávio Brandão de jornalismo ambiental. A Salgema criou isso. Para Absurdo. piorar... E a sociedade aceitou isso. O pior é a sociedade aceitar passivamente. Porque como o Caetano já fala, a força da grana que é que destrói coisas belas. Então, assim, o capital, ele vai fazer isso, ele vai se impor. O que me angustia, como você bem fala, e que você pontuou aqui, abriu meus olhos agora, é a passividade da sociedade alagoana de não querer agir de alguma forma, de não se impor, e dizer assim: olha, aqui não. Entendeu? É uma anestesia que parece que não tem fim, né? Porque a Braskem, como prêmio de tudo que fez com Alagoas, especialmente com Maceió, a Braskem ainda, além de tudo, ainda ganhou a gestão das águas de Maceió e da maioria dos municípios. Ou seja, uma empresa completamente sem idoneidade. A BRK é de Braskem. Da Braskem. É da Braskem, BRK é do lado. A Braskem, como punição a tudo que fez com Maceió, com 4, 5, 6 bairros e o risco que submetem a todo o município e a região metropolitana, como punição, recebeu a administração
das águas de Alagoas. Pela BRK, basicamente cara. toda. A BRK colada ali na Braskem. É mesmo, cara. A BRK de Braskem. A BRK é da Braskem. Eu não sabia também. E essa foi a punição, ou seja, é uma empresa que não tem idoneidade ambiental, não tem idoneidade nenhuma. O Estado vendeu para a Braskem. A Braskem foi quem comprou, né? Geraldo, Porque gente, uma mas é cultura, isso mesmo? É o que acontece no Brasil, e aí a gente vem para umas. É por isso que eu digo que eu não consigo ver apenas. Amadureci muito até por essa conversa, mas eu não consigo ver apenas como uma coisa que decorre de uma falta de desprezo, qualidade, de um desprezo da elite. Eu sinto que isso Tem um projeto. tem um projeto por trás. E eu acho que isso vende muito. A gente tem, o Brasil, a vida toda no Brasil é extrair, explorar, aproveitar a parte boazinha para as elites, os olha, terratenentes. Geraldo, uma das coisas que da ideologia é que a ideologia, ela às vezes ela não é pensada, ela é vivida. Eu não acredito que exista um projeto nesse sentido. Eu acredito que existe uma falta de um contradiscurso. Mas isso é você tão articular. conveniente, um contradiscurso que você está dizendo aqui agora, a força do jornalismo alagoano Bora lá, deixa foi anulada pelo poder Deixa eu do falar para capital. você de uma figura que E eu qual vi- é a minha preocupação com isso? Só para concluir, qual é a minha preocupação com isso? O Bebedouro, o Pinheiro e toda essa região afetada, ela não vai ficar a troco de nada ali quando aquilo for recuperado. O Japão, quando eles têm uma tsunami que devasta tudo, eles conseguem recuperar. Então aquilo é recuperável. Mas aquilo ali vai ficar para alguém. Eles fizeram com indenizações que, na verdade, compraram. Não, As tem pessoas cláusula, com parece preço de toque de eles não caixa. tem que fazer nada ali, né? A não ser arborizar aquilo ali, né? Arborizar. Mas Surreal. não, aquilo é enorme, aquilo é uma cidade. Como é que eles Geraldo, não vão? Mas, veja só, a questão do planejamento. Eu vou falar aqui de uma figura que é muito querida, sua e minha, que eu votei nele. Você está lembrado da Praça dos Martírios, né? Antes da reforma, né, que foi feita, né? Na época do Ronaldo? Veja, época do Ronaldo. Na reforma que foi feita pelo nosso querido Ronaldo Lessa, que eu sempre votei nele, foi quebrado uma galeria Rosalvo Ribeiro. Foi quebrado, foi destruído um prédio de formação colonial, que era a escola da Laura Dantas, importantíssima figura educadora. Foi quebrado todo o cenário, a ambientação onde foi escrito Angústia, foi atrás do palácio. Você acha, conhecendo o Ronaldo, que é um cara sério, que ele planejou fazer isso? Não. Não, cara, é a falta de consciência histórica que tem. E ninguém reagiu. E é um argumento. Ninguém reagiu. Ninguém Ele não fez isso por maldade, né? por maldade, ouça só. Isso não exclui os acasos. Sim, mas não houve um planejamento dele querer destruir, um cara progressista. Eu estou mostrando para você, um cara de esquerda. Veja só, o monumento do milênio que foi feito na beira da lagoa foi gasto na época R$180 mil. Isso hoje daria um dinheiro absurdo, que não representa nada. Quem destruiu aquela jangada que tinha foi a Catebó que fez isso. A disposição do Salgadinho passou Ronaldo Lessa como prefeito, Catebó 8 anos, Cícero Almeida mais 8, Rui Palmeira mais 8, só agora. E se você acha que vai fazer? Tá feito. Mas você acha que vai dar certo? Não sei. Está sendo Eu não implementado, tenho- eu conversei eu com não a Cátia sou- a respeito. Eu não sou futurologista, Sim, mas sim. está sendo feito isso. Sim, sim. Então eu estou mostrando o samba do crioulo doido, que é a elite alagoana. Que a cultura da elite alagoana. Da elite alagoana. O Ronaldo Lessa foi o cara que mais investiu em identidade alagoana. Eu não estou atacando o Ronaldo Sim, Lessa, a figura que eu votei nele. Mas está Sempre apontando votei. alguns erros Estou que... apontando que não é um projeto, é uma estupidez imensa que a gente tem. Ronaldo tentou fazer o carnaval de rua, mas era outro momento. Ele tentou, mesmo que eu cheguei lá em Jaraguá. Mas tinha. Como é que um bairro como Jaraguá, que era o bairro para agregar toda a cidade? Porque o Jaraguá fica numa. Veja, o que fizeram com a favela de Jaraguá? Expulsaram as pessoas, quando na verdade o projeto de socialização do bairro passaria por integrar aquela comunidade ao bairro. No tempo da Catebó, planejou-se fazer um terminal de ônibus ali e não se quis, sabe por quê? Porque ia trazer o povo da periferia para ali. Então tem distorções absurdas, né? O carnaval de rua, eu falei isso
o carnaval em todo o país, ele gera uma receita absurda. A gente tem, veja só, o bairro de Jaraguá, até no início a gente é privilegiado. Cara, quando dá 4 horas que a Olinda está no sol, ali estaria sombra. Só estaria sombra. E aí, agora, com essa revitalização da avenida, você tem, cara, Caleco é o lugar do país, Rio de Janeiro, Bahia, Recife, que tem uma enseada com uma Linda, né? Linda. enseada com uma ponta verde, pertinho ali, que você dá para ir a pé de Jaraguá. Você tem agora, você vai ter agora a Praia da Avenida despoluída. Cara, a gente podia ter o maior carnaval do Brasil. Do Brasil. Não tem nenhuma capital que tenha uma não tem essa geografia, essa paisagem. E a gente não tem, porque o trade turístico solapa, desconstrói, criou uma ideologia do balneário E essas festas particulares, né? em detrimento do desenvolvimento do turismo e da receita do município. Quem está ganhando com isso? É isso Quem que tá eu, ganhando mas com é isso? exatamente disso que eu falo. Quem está ganhando com isso? Não me parece Sim, ser mas obra não do projeto, acaso. não É é- a questão do desenvolvimento em Alagoas. A gente vai ver, a Bahia, ela consegue desenvolver, Sergipe consegue desenvolver com todas as duras e as dificuldades, só que aí pulam Alagoas e a gente só reencontra o desenvolvimento em Pernambuco. Será mesmo que isso é obra do acaso? Eu acho que é uma elite. De uma é incompetência elite, é uma exclusiva? elite. Quando a Olha, gente tem Geraldo, beneficiários Geraldo, sim eu vou disso. mandar para você. Eu vou mandar para você o dossiê que a UFAL fez sobre a Braskem. É vergonhoso. É vergonhoso. A vice-reitora disse bem assim. Ela disse bem assim. Olhe, Viu? ela disse bem assim. Não é porque a Salgema fez isso que nós vamos deixar de trabalhar com ela. Ou senão, ela está retratando o cuidado com os cachorros do bairro. Você acredita nisso? Surreal, velho. Isso é documento histórico, como é que uma universidade. Que não que não seja importante cuidar dos animais, a gente vai até falar Mas é patético. Mas patético. é. Houve uma tragédia nesse prédio, ele caiu e você está dizendo, não, mas nós cuidamos, sabe, dos cachorrinhos que estavam perdidos, dos donos. Cara, uma tragédia. Está entendendo como é que é? Está lá o documento. Eu vou mandar para vocês. Sim, por favor. Para vocês verem Agora, isso. eu fiquei chocado com essa história de que a BRK é da Braskem, ó. Eu também. não sabia. Isso saiu total do manifesto, não foi, Deixa? A gente conversando aqui, puxando, mas Porque podcast é é um texto isso. muito político, né? Mas vamos aproveitar também a oportunidade, porque o manifesto ele já é um pouco mais antigo, vamos aproveitar a oportunidade para falar do seu novo livro, né? Que é o Imaginário de Cacá Diegues na construção de uma estética alagoana. Eu queria que você comentasse sobre o livro. É o seguinte, eu comecei, essa coisa de Alagoas que me fascina, que me apaixona, comecei a ver o filme do Cacá Diegues. Sim. São 18 filmes, desses 18 filmes, 19. E desses filmes... Qual que você mais gosta dos filmes? Rapaz, tem coisa tão bonita como Chuva de Verão, meu Deus, como é bonito. Nossa, é um êxtase, cara, é um êxtase, é um mundo de amor à vida. Bye Bye Brasil é um escândalo. Joana Francesa é belíssimo, belíssimo. Belíssimo, veja os filmes, são realmente... Claro. Aí comecei a ver o filme do Cacá, pensando em Alagoas, naturalmente, né? E vi que da cinematografia dele, 7 filmes são 7, 8 são Aqui em Alagoas. Não soube temos quem mete Alagoas. O primeiro filme dele é Gangazumba. Gangazumba é uma memória de infância que ele tem de uma negra chamada Bezinha. Você leu o livro? Não, O texto porque dele. esse é o livro dele que eu ainda não tive O texto acesso. dele, cara, belíssimo, que ele fala da memória de infância dele. É de uma negra chamada Bezinha, e a Bezinha é uma negra, magrinha, que todo mundo que ia dormir contava a história do Gangazumba, que era um negro que não morria porque tinha virado Que veio antes do Entidade. zumbi, né? É, Ele veio antes do tinha zumbi. virado- Foi o líder tinha anterior. virado Uma entidade. um espírito que Sim. ninguém conseguia aprender ele. Isso ele gravou na memória dele. E quando ele vai filmar, o primeiro filme chama-se Gangazumba, que é essa memória de infância. É o primeiro filme. O primeiro filme dele, Gangazumba, Alagoas, né? De Alagoas. Violência, Alagoas. negritude, Alagoas. O primeiro filme me acabou a questão da negritude. Ele é fundador do cinema negro. No segundo filme dele, Gazunga tem uma É- praça na Cruz das Almas. Né? A Grande Cidade. A Grande Cidade é a história de uma mulher alagoana que vai em busca do seu noivo alagoano que está no Rio de Janeiro, que tem se tornado o quê? Um bandido, Jason, veja que viagem. Qual o nome do filme? É A Grande Cidade. A Grande Cidade. Veja, a cultura da violência, né? Sim, sim. Ela vai procurar Jason se torna um. O terceiro filme dele, se eu não me engano, é Os Herdeiros. Os Herdeiros. Que é um filme que é o filme mais político dele, que mostra as gerações de políticos
Na cena que morre, é anunciada a morte do Getúlio Vargas, que música ele coloca? Música de candomblé. Que o Getúlio teve um impacto importante, né, na cultura negra, no candomblé. Pelo menos é o que dizem, né? Pelo menos é o que eu sei. Não, negativo. Negativo, ele não apoia, ele não tenta... ele tem razão. Getúlio Vargas razão. foi quem extinguiu por decreto o crime de vadiagem. Isso, sim, Quem autorizou a capoeira. Pode ser que autorizou o samba. Mas veja, o que ele coloca, quando está na entrevista isso, quando é anunciado a morte, é uma música de candomblé. Então, Chuva de Verão, Renato com Alagoas, é um êxtase, um hino de amor à vida. Então, eu digo que o cinema de Cacá Diegues, todos os filmes deles, além dos que ele fala de Alagoas, tem uma pulsão de vida que remete à infância dele. Aí, o conceito de memória, de um cara chamado Rimbex, que eu trabalhei, é a questão da memória. E ele lê o livro e ele acha... Ele gostou Ele do gostou, livro, tem tudo a ver realmente com ele. Eu tô na expectativa de ver esse filme aí do Manifesto Sururu, viu? Nossa, seria um êxtase ele gravar com esse áudio aí que você mostrou pra gente do Manifesto Sururu. Mas eu acho que não faz o estilo dele, não. Acho que ele não vai fazer isso, não. Ele está propondo. Mas seria um documentário belíssimo sobre Alagoas. Eu acho que ele é um filme muito glauberiano, com muita imagem. Então, assim, o que eu digo no livro? Que existe eu trabalhei dentro de uma Alagoas profunda. Esse é um conceito que eu estou criando já há algum tempo. O que é a Alagoas profunda? É um texto sem autor. O que é a Alagoas profunda? O que é que gera isso? É essa multiplicidade de geografias que nós temos, né? Vejam só, tem um autor chamado Baumgarten, que ele vai dizer o seguinte, que uma memória, que uma lembrança fica guardada na memória, veja que ideia genial, fica guardado na memória a depender do número de sentidos que são atingidos. Então, se você tem, por exemplo, se você é um turista, está olhando a capoeira, você tem 2 sentidos atingidos aí. Sim. Tem o ouvido e tem os olhos. Sim. O cara da capoeira já tem outros sentidos, é o tato, o ouvido, os olhos e a memória. Então, ele está dizendo que quanto mais sentidos forem atingidos, mais a memória se fortalece, mais a lembrança fica viva. Como é que eu explico a cultura alagoana? As diferentes geografias, as diferentes sonoridades, as diferentes cores, ela afeta a todos. E pelo tamanho de Alagoas, afeta demais. Você viaja de como é que chama? De Maragogi para o sertão, você passa 4 horas de viagem, 3 a 4 horas de viagem. E você vai ser afetado por cores, de diferentes cores, diferentes cheiros. Então, como é que se explica que um estado tão pobre como Alagoas, né, parece que é o 21º na economia, com 0,17, produz tantas genialidades políticas, culturais, estéticas, musicais. Para mim, é essa geografia. Não tem outra explicação. Né? Você é afetado por cores, você é afetado por sons, você é afetado por ritmos, você é afetado pela culinária, pelas diferentes geografias. É isso que explica, que não tem como explicar, cara. Eu achei fascinante do manifesto, voltando rapidamente para o manifesto, é justamente isso que você fala da geografia. Você disse que o Sururu reconfigurou a geografia de Maceió, você fala da culinária também. O que eu achei fantástico do manifesto é essa multiplicidade de conteúdo, de informação sobre o mesmo tema, que é Alagoas, é Maceió. Eu acho que tem muito de Alagoas, mas tem muito mais de Maceió, sabe? Tem muito mais de Maceió. Eu achei fantástico, isso é uma obra fantástica mesmo. Sim, mas veja só, mas deixa eu relativizar agora. Na verdade, a gente não pode pegar essa estética alagoana, porque essa estética alagoana, que essa é a minha ideia na construção da estética alagoana, ela nasce do Canais Lagoas do Otávio Brandão. Sim. Em 17, o cara com 17 anos de idade, ele explora 1.400 quilômetros, pô. Ele tem 17 anos? 17 anos quando vai se candidatar Canais. E lá, 17 anos começa a escrever. Qual foi o ano que ele escreveu? 1919. 1919. Exatamente. Veja que louco. O cara com 19 anos, 17 anos, 18 anos de ano, tá? Ele vai percorrer Alagoa, Mundaú, todos os acidentes geográficos, a canoa, a pé e a cavalo. Então ele vai etnografar toda a região, em 19. Impressionante. Veja, em 33, mas como eu vou pesquisar Canais e Lagoas, isso foi depois do manifesto, né? Sim. Eu vou observar que o nome
dos acidentes geográficos remetem a negros, a índios e a brancos. Como se aquela região, aí eu estou pegando um doutor chamado Walter Benjamin, aquela região Sim. foi ocupada por índios, foram destruídos, os negros que vieram e os brancos. Então, ali, o Walter Benjamin trabalha a ideia das alegorias. São as alegorias. As alegorias são registros da destruição, onde você, através das alegorias, você pode acessar uma memória e uma reminiscência. Marcar, né? Sim. Uma reminiscência, né? Então, quando pelo livro Otávio Brandão, você vai ver que existem índios, negros e brancos que conviveram naquela região, tá certo? Sim. Então, essa é a primeira apreensão de uma estética, né? Uma estética lacustre, né? Ele vai dizer, está no manifesto, o Rio dos Negros, São Francisco, o Rio dos Brancos, ou seja, o espaço da colonização, o colonizador veio para São Francisco, e o Mundaú, o espaço da negritude. E o São Francisco também tem a questão da agropecuária, né? O São Francisco habitou as regiões em que foram... Mas bora para as origens mesmo, assim. Sim. Ele, o colonizador, foi por ali. Quando você chega em 36, 13 anos depois, 30, sei lá, 19 para 29, 35 anos, sei lá, 15 anos depois, o Jorge de Lima escreve Canais de Lagoa, escreve Calunga, que ele conviveu também na Lagoa Mundaú. Né? Ele conviveu. Mas ele jamais conseguiu escrever o romance sem ter lido Canais e Lagoas. Porque o detalhamento que ele faz da geografia, ele não podia fazer da cabeça dele. Então, ele pega, ou seja, Canais e Lagoas, ele tem o esqueleto, e o Jorge de Lima dá o corpo a esse esqueleto. Quando ele coloca a cultura popular. É pela primeira vez que a cultura popular aparece no romance alagoano, que é uma coisa do romance de 30. Ele coloca Zumbi, ele coloca... E qual é a história de Calunga? É a história de uma tragédia. E o intelectual Lula Bernardo, que vem de São Paulo querendo trazer cultura para esse povo, alfabetizar esse povo, vai morar na região da Massagueira e vai rivalizar com o criador de porcos, que é ignorante. Então você tem diálogos assim do tipo: esse povo está acostumado com miséria, o senhor vem de longe, esse pessoal aqui é como porco e tal, e ele começa a lutar com o cara. Tem uma cena no filme, veja a estrutura de poder, ele brigando com o cara, sendo provocado pelo cara. Ele tem um capataz dele chamado Pioca, que quer enfrentar o cara na faca, na briga, etc e tal. Ele, não quero não. Aí ele vem para a cidade reclamar dos poderes públicos, da violência do cara lá. Ele se hospeda numa pousada que fica em frente ao arcebispado. E lá conhece uma prostituta, Mosquitinha. Aí a Mosquitinha trata dele, tá com febre, ele cuida dele. Aí diz: eu vou embora. Não, ele diz: não, olha, fica aqui, olha, amanhã vai aparecer o meu xodó. O meu xodó é parente do desembargador, que é amigo do governador, e eu vou falar com ele para marcar um desse com o governador. Quando ele acorda, ele diz: que terra é esta que eu vim para procurar uma autoridade? É uma rapariga que vai me apresentar ao governador. Aí ele volta para lá, veja, década de 30, ele volta para lá e aí mata o cara e se suicida. Veja só, veja que coincidência. Então, Alagoas, ela produz essa genialidade toda de músico, o Hermeto Pascoal é o maior músico do mundo, de Djavan, o Graciliano Ramos, o Jorge de Lima, o Breno Acioli, porque é uma terra que essa narrativa ela nasce desse embate, dessa afetação de tanta beleza. E o que é feito da violência? Os romances. Nós produzimos a violência. Ninho de Cobra também, Ninho de Cobra. Nós produzimos os generais, que é a sublimação da violência. Veja, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, os generais que apoiaram, os generais que sustentaram o governo do Getúlio Vargas, alagoano, Aurélio de Góes Monteiro, está lá. É uma tradição de militar, que é a sublimação da violência. Então você gera gênios políticos, independente de bem ou mal. Fernando Collor de Mello, sai presidente daqui, Renan Calheiros, Aldo Rebelo e agora Arthur Lira. A gente tem uma força política muito grande. É uma escola. Uma escola. Perfeito. Como é que a gente pode tanta genialidade? Alagoas produz genialidade em todas as áreas. Sem a tradição científica de Pernambuco. Você vai olhar para o Rio Grande do Sul. Qual é o músico que o Rio Grande do Sul produziu? Qual é o músico que ele produziu? Qual é o escritor fora
Você O tem Veríssimo, lá- né? Você tem, Fora o o Veríssimo, Veríssimo, você tem o Mário Quintana, Sim. que mais? E o resto, né? um estado todo, vai lá para o Paraná. São Paulo produziu manifesto, eu digo isso aí no texto, Sim, produziu manifesto. Mas Cadê os romances? Cadê? Cadê o Mário de Andrade? Cadê os romances dos caras? Não tem, é aqui no Nordeste. Sabe por que não tem? Porque, e aí não sei o que estou dizendo isso, é o contraste. A arte moderna, ela nasce na França, e é um autor chamado, não sei o nome do cara agora, não sei se é Perry Anderson, ele que é um marxista, né? Ligado ali dos estudos culturais. O que ele diz? Que o contraste, o que é o impressionismo da França? Ele vai nascer numa cidade moderna, Paris, mas que a França, você tinha uma zona rural e uma zona urbana. Esse tensionamento é que gera a arte moderna. Tanto é que ela não nasce na Inglaterra, que ela é tão desenvolvida, ela nasce na França. Então, É Alagoas, uma parte bucólica, né? essa parte selvagem, primitiva que o manifesto trata, né? Essa primitividade, é essa força que gera essa estética alagoana tão forte. E veja, eu trabalho num imaginário lacustre, que é onde nasce essa estética alagoana. Mas eu disse assim, tu não pode trabalhar essa ideia de uma estética alagoana, como o imaginário lacustre, como se ela fosse total. Por quê? Porque o homem do sertão é afetado de uma outra forma. Aí você vai ver a estética do Castelhano, uma estética do agreste, uma estética do imaginário das praias, do semidoso. Mas existe um ponto comum, que é a desigualdade e o tensionamento, que é Desigualdade que e tensionamento. ele é que é isso que eu estou interpretando. Desigualdade e tensionamento. A gente quer Concluir. encaminhar para uma conclusão, mas assim, não sem fazer uma provocação e Isso. ouvir uma opinião sua bem própria, que eu até já ouvi, pelo menos uma parte, mas sobre conjuntura política nacional. Atual. A atual conjuntura política nacional. Como é que você vê a situação, as eleições desse ano? Porque o objetivo do podcast também é discutir isso, sabe? A gente está iniciando esse podcast esse ano não é por acaso, entendeu? O que é que você vê esse ano, assim? Qual é a sensação que você tem da política A esquerda vai ganhar no primeiro turno. no primeiro turno? Primeiro turno. Quando começar A bagaceira, né? Esse cara, Quando começar a bagaceira da não, porque não campanha. tem como. Esse cara é um monstro, né? A gente elegeu que o fascismo, ele toca no que há de mais irracional das pessoas, né? Uhum. Que é o afeto, Uhum. né? E ele, todo o nazismo, todo o fascismo, ele nasce como os votos expiatórios, né? Esse cara é um gênio do mal, né? Uhum. E ele toca, bicho, tem muita gente querida minha que votou no Bolsonaro. Eu também conheço muita gente que Cara, e votou gente nele. boa. Uhum. Porque o pior não é você ver o cara que é violento, o pior é você ver o homem comum, Uhum. né? E aí... E como é que a gente muda essa situação? Como é que a gente faz com que uma pessoa que a gente sabe que é boa, que tem uma e vota nesse cara, como é que a gente consegue convencer essas pessoas a ver a política de uma forma Não menos... convence, cara, não convence, porque tá preso ali afetivamente, é a identidade dela. Uhum. Ela vai se desconstruir, não tem como você desconstruir uma Não pessoa. acha que o diálogo é capaz, assim, a gente precisa recuperar Sim, a é capacidade possível, de mas- dialogar, Sim, mas, cara... Porque assim, ó, aí a gente. Uma questão interessante. O Ciro fala, o Ciro Gomes, ele fala que o São Paulo deu 70%, 75% para os governos do PT. O PT surge no ABC, em São Paulo, naquela circunstância. Os mesmos 70% que deram a eleição para o Bolsonaro. É dizer que 70% de São Paulo é de fascista? Não é. Não. Aí não. tem esse fator emocional, esse fator afetivo, mas me parece que eu acredito que isso seja recuperável, ou a capacidade de dialogar. Eu acredito, mas, bicho, a inflação tá cara, Sim. tá um absurdo. O cara contou com 36% de votos, cara. E é difícil de explicar. Eu confesso que é muito de difícil. votos. R$8 a gasolina é muito difícil de explicar. Como é que você vai explicar isso? É Você o quer afeto. mais do que isso? É o afeto. É o afeto. Você É o vê afeto. o peso no bolso das pessoas. Mas a gente tem que lutar. Um quilo de tomate estava por R$8, agora baixou para 4. O peixe que eu comprava R$12 está a 17. Tá tudo uma coisa muito louca, né, bicho? Mas eu acho que a esquerda vai ganhar. e vai todo mundo se unir. Ciro vai se unir, o Lula vai se unir. Eu torço para que de alguma forma a gente consiga encontrar
Uma luz no fim do túnel. Mas assim, sabe? eu tenho certeza disso. Ah. Mas eu queria. A gente tá terminando. Tá terminando aí. Mas eu queria parabenizar. Eu acho que é uma luz muito grande pela como de vocês pode ser, sabe? Não, a gente é que Uma tem luz a gente muito tem que grande. agradecer muito você, porque assim, a gente tava conversando, né? O primeiro episódio tem que ser o Edson. O primeiro tem que ser o Edson. Que legal, Porque que honra. Pô, maravilhoso. Porque o Manifesto Sururu, pode ter certeza, foi uma pedra fundamental nesse projeto nosso. A gente tem esse projeto quer estender, a gente precisa também que você, com todo o seu conhecimento de outras pessoas importantes, que você indique pra gente. Não, vou deixar aqui a lista com vocês. Isso, para que venha pessoa importante para dialogar, Alagoas. Para fazer um acervo dessa memória. Exatamente, fazer um compêndio de não informação. tem isso aqui, não existe, veja que loucura, nós não temos o programa que vocês estão fazendo. É isso que a gente está querendo fazer. Uma lacuna gigantesca, com tanto problema que a gente tem, porque aquilo que não pode ser colocado a nível de linguagem, não existe. É esquecido. Não existe. O mundo existe por vontade de representação. Você não Schopenhauer. representa isso. Vontade de representação. E vou lhe dizer, foi uma honra enorme estar com você aqui. A nossa conversa foi extraordinária. A capacidade que você tem de mostrar a sua visão sobre a construção de Alagoas, de Maceió, sobre as nossas interdições, a sua perspectiva sobre as nossas interdições, olhar com esse olhar que aí certamente aderiu muito à minha visão, muito à visão do Fernando, muito à visão da Aline que está aqui conosco, vai aderir muito à visão das pessoas que vão nos assistir e assim, dá esperança. Dá esperança. São minhas origens negras, pobres e periféricas, né? E minha mãe, só para finalizar, a minha mãe, Aline, ela estudava no Bom Conselho. Minha mãe era professora primária, de origem muito pobre. A minha avó, ela ensinou o menino Marcelo, ela alfabetizou ao Dom Fernando Ório. Morava no Alto da Saudade. A minha mãe, ela ia para o Bom Conselho descalça e com a roupa remendada, descalça. Sabe o que ela dizia na sala? Que era promessa para Nossa Senhora. Nossa. E se torna professora primária. Ensina 30 anos a milhares de pessoas. E eu fui criado no meio de negros. Minha família negra de lado e uma família de negros na mesma rua. Uma família chamada Gandaia, que devo muito ali, não tem por que mostrar, porque já morreram todos. Eu fui criado ali. De maneira chamada Nazaré, que ela ouvia Jimi Hendrix, cara. Experiência, eu fui na casa dela, James Brown, Tim Maia, Maria Bethânia, eu via nessa casa, eu fui formado nesse caldeirão de cultura, de pobreza e de erudição. E aí, quando eu falo isso, eu falo com toda a minha ancestralidade, entendeu? Então o manifesto, só para finalizar, é um texto que ele surge de duas memórias muito fortes. Eu fui falar com 4 anos, né? Falo pra caramba hoje, né? Mas é bom, a gente quer escutar você mesmo. Eu sentava no colo do meu pai, eu mudo, e papai abria um livro. Eu sei o livro qual é. Ontem estava na casa do Tito, que eu tive uma exposição, O Mundo da Criança. E eu louco para ver, porque é o volume 2 desse livro. Tem uma cena que é um menino tomando banho no rio. E eu pegava o livro, você dava no colo do papai, eu pegava o livro, eu mudo, pegava o livro e mostrava. O papai lia a cena do menino tomando banho no rio. Estou louco para pegar esse livro. E aí depois dizia, papai agora vai tomar injeção no gogó, é hora de você dormir. Aí eu ia dormir. Então essas memórias do rio, essas memórias afetivas da minha mãe fazer um sururu, é que explode quando eu escrevo o texto, né? Então é uma síntese muito louca das minhas raízes, da minha pobreza, né? Originária e da Praça do Navio. Eu estou agora criando contos infantis, cara. Nossa, sério? Vai publicar na Graciliana? Não, eu vou publicar não, eu vou fazer o seguinte, é uma coisa muito nova, assim, de um ano pra cá. Daniel, menino sururu. Eu posso contar uma história? Não, por favor. Uma das histórias é a seguinte, veja só que viagem, né? Já está em 30 páginas, quem vai desenhar é o Weber. O Weber é irmão do Werner. Chega uma bruxa na cidade de Maceió, chamada A Peste. Né? Esse é um menino sururu que está contando. E ela começa voava pela cidade, espalhando um cheiro horrível, andava pela cidade. E toda noite morriam dezenas de pessoas. Pessoas morrendo aos montes. E a cidade vai ficando triste, escuras, ninguém saía das ruas. E o moleque namorador morava
numa maloca na Avenida da Paz. E a pobreza que sofria com isso. Ele não aguenta, ele não pode mais dançar, engraçar sapato, está morrendo de qualquer jeito e vai procurar a bruxa, vai pelo cheiro procurar a bruxa. E a bruxa está morando num mangue, uma casa horrível, e a bruxa é horrível, né? Cabelos desgrenhados, vermelhos, olhos vermelhos, boca imensa, com dente só, uma coisa, um horror. É a peste, né? Aí ele bate na porta da casa dela e ela aparece. Quem é você? Você não tem medo de mim? Claro que eu tenho medo. Eu tenho medo que eu lhe mate. Tenho, mas eu vou morrer de qualquer jeito. Então, quem é você? Sou um moleque namorador. Eu vim fazer uma proposta a você. Que proposta é? Digo, olha, eu faço passo e eu engraço sapato. Eu quero que você me peça a coisa mais impossível para eu fazer. Se eu conseguir fazer aquilo que você manda, você vai embora da cidade. Se não, você me mata. Não diz o final, não, por favor, não diga o final. Você tem que dizer. Não, você vai ler. Não, Tudo bem, tudo bem. É um conto. Tudo bem. Contamos vários contos. Aí ela Diz o disse, final. aí eu vou pedir mais uma coisa a você, disse para ela. Eu quero que você, já que talvez seja a minha última noite pela cidade, eu quero que você me permita dar um passeio pela cidade. Não, passear com ela pela cidade. Ele passear. Antes ele tem cheirado um pó mágico e fumado um cigarro mágico, que é cigarro mágico. a liamba. Ele fumava muito a liamba. Sim. Né? Ele está muito energizado. Né? E ele começa a andar pela cidade. Primeiro ele passa na igreja de São Benedito, que é uma igreja de negros, e ela não sabe. Ele reza em silêncio, uma reza para São Benedito. Ele passa na igreja do Livramento, uma igreja fundada por negros, pede a Nossa Senhora do Livramento que livre ele do mal. Passa na igreja dos Martírios, fundada por Frei de Negros, reza com o Senhor dos Martírios. Chega na igreja do Rosário, a quarta igreja fundada por negros, ele reza para Nossa Senhora do Rosário, evoca a imagem, evoca o axé da tia Marcelina, do negro zumbi dos orixás, e diz, estou pronto. Ela diz, eu quero que você suba no alto, eu quero que você vá fazer o frevo, no alto passo, no alto da torre dessa igreja. Ele muito louco, né? Mágico, os poderes mágicos, sai se esgueirando, não só faz o passo na torre, mas faz o passo no galo, em cima do galo da igreja do Rosário, de cabeça para baixo. Não me pergunta como ele consegue, porque é fantástico, né? Ele faz o passo lá e ele vai descendo, e depois ele olha para ela e diz, consegui. E ela olha para ele assim e começa a encorpar, os olhos começam a ficar vermelhos, e ela com ódio, e ela explode, e o cheiro começa a desaparecer, o mau cheiro, desaparece o mau cheiro, e as pessoas começam a sair na janela, e as crianças começam a sair na rua, e as crianças começam a brincar na rua. É isso, pô. Fantástico. Não é legal? Meu querido, muitíssimo obrigado. Muito obrigado Obrigado a mesmo. você. Prazer, Obrigado. um prazer enorme. Incrível, incrível. Nossa miséria é a nossa riqueza, que ressuscitemos todas as histórias, e que no banquete das mestiçagens periféricas e na festa de todos os povos ressurgentes morram colonizadores e colonizados, e que por dentro o barro e o cheiro da lama, e no somatório de todas as imagens, a Mundaú Central, e nela a gente sururu seja imensa, feito um oceano sem margens, no somatório de todas as águas, no somatório de todas as águas, 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 de todas as águas.